Olá, eu sou Viviane Antunes, médica oncologista do Grupo Sonho e do CAISM Unicamp. E hoje estou aqui com os meus dois colegas, que também são oncologistas do Grupo Sonho e do CAISM Unicamp, Dr. Leonardo Silva e doutora Suzana Ramalho, para conversar um pouco com vocês sobre as novidades que tivemos agora no recente Congresso San Antonio Breast Cancer de 2020. Então, nós elencamos alguns tópicos que consideramos importantes para conversar com vocês nos próximos minutos. Nesse início, nós vamos apresentar quais tópicos serão discutidos. Então, eu escolhi para apresentar para vocês dois estudos muito importantes, um estudo chamado Responder e um estudo chamado Prime2. Esses dois estudos, eles falam sobre descalonamento de tratamento, um deles descalonamento de quimioterapia e o Prime2 descalonamento de radioterapia. Vou pedir então que o Dr. Leonardo e em sequência a doutora Suzana comente com vocês de forma bem breve, inicialmente, quais são os estudos escolhidos por eles. Pode falar, Leonardo. Olá, Vivian, Suzana, olá a todos. Eu vou comentar com vocês sobre as atualizações do estudo Keynote 355, sobre o estudo Daphne e também sobre uma meta-análise que foi apresentada sobre desfechos de gestação em pacientes já tratadas por câncer de mama. Bom, eu sou a doutora Suzana Ramalho, eu vou falar sobre o estudo Monarch-E, sobre o estudo Penélope-B e uma atualização do estudo Monalisa-7. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou começar conversando com vocês sobre o estudo que eu considero possivelmente o ponto alto aí de San Antonio desse ano, que foi o estudo bem aguardado, que foi o Responder. Então, por que esse estudo foi tão aguardado? Né? Ele fala de descalonamento, o potencial descalonamento de quimioterapia em pacientes com axila comprometida. Qual foi o desenho do estudo? Então, foi um estudo que avaliou pacientes com tumor luminal, então receptor hormonal positivo, HER2 negativo, com 1 a 3 linfonodos axilares positivos, e foram randomizadas com um score de recorrência de 0 a 25, randomizadas para receber quimioterapia seguida de endocrinoterapia ou apenas endocrinoterapia. Então, uma pergunta potencial desse estudo era se existe a possibilidade de omissão de quimioterapia nas pacientes com linfonodo positivo com score de 0 a 25. O primeiro desfecho muito importante que eu destaco é o desfecho para as pacientes pós-menopausa. Então, é uma análise interina, que já era programada agora com 50% dos eventos. A gente tem que lembrar que tumor luminal pode sim ter um número de eventos mais tardios, pode ser que a gente veja alguma diferença desse estudo mais para frente, mas o desfecho que eu vou comentar agora potencialmente não mudará. As pacientes que recebem quimioterapia, elas não têm um desfecho significativamente superior às pacientes que não recebem quimioterapia, né, que recebem apenas endocrinoterapia, desde que sejam menopausadas e tenham, então, esse score de 0 a 25, 1 a 3 linfonodos. A gente precisa ressaltar que a população de 3 linfonodos era pequena, era uma população de 9%. Então, possivelmente, a maioria dos oncologistas, como eu, essa já é uma opinião aqui pessoal, vai usar esse estudo para pacientes com 1 a 2 linfonodos. Então, é uma novidade bastante interessante. O teste se torna extremamente útil para omitir quimioterapia na população pós-menopausa. A gente precisa ressaltar os dados da população pré-menopausa, que é uma população de extremo interesse na nossa prática clínica. E esse estudo mostra um dado interessante, porque ele dialoga, conversa com outros dados aí do MINDECT, que é um estudo anterior que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês. Então, o que ele mostrou para a pré-menopausa? Que para as pacientes com score de 0 a 25, 1 a 3 linfonodos, se essa paciente mantém ainda função ovariana normal, existe um potencial benefício de quimioterapia que gira em torno aí de um número absoluto de 5%. O que a gente pensa aí sobre isso? Né? Acho que é importante a gente colocar esse dado em paralelo com o que a gente já tem aí na ciência com a mesma informação. Nós já tínhamos um estudo conhecido da maioria de vocês, que é o estudo MINDECT, que avaliou uma outra ferramenta genômica chamada MammaPrint. Esse estudo incluiu pacientes com linfonodo positivo e negativo. E uma atualização recente, num update de 8 anos do MINDECT, mostrou que existe um potencial benefício de quimioterapia que também gira em torno de 4 a 5% na população pré-menopausa.
Ao meu ver, isso complica um pouco o cenário de indicação dos testes na pré-menopausa, principalmente em paciente com axila comprometida. Eu gostaria de fazer com vocês algumas análises, ainda que de forma breve, sobre o que a gente especula do benefício de quimioterapia nessa população pré-menopausa. Então, a respeito disso, uma dúvida que nós ficamos é se o benefício de quimioterapia, ele é mesmo pelo efeito citotóxico propriamente dito da quimioterapia, ou se ele pode vir indiretamente da supressão ovariana ocasionada pela quimioterapia, já que a gente está falando aqui de tumores luminais. Então, sobre isso, quais são os fatores que podem falar a favor da quimioterapia ter tido benefício, esse benefício em torno de 5%, desse benefício ser derivado pela supressão ovariana? Então, nós temos uma avaliação de subgrupo, uma análise exploratória do TAILOR-X, que é o estudo que avaliou também o Oncotype, mas na população linfonodo negativo, e que estratificou as pacientes por idade. E a gente viu que as pacientes muito jovens, né, abaixo de 35 anos, elas não conseguem manter esse potencial benefício de quimioterapia. Quando a gente vai caminhando na idade, então, entre 40 e 45, olhando no forest plot, isso começa a mostrar uma tendência de benefício, e dos 45 aos 50 é que o benefício de quimioterapia fica claro. Mostrando pra gente que as pacientes que têm uma maior chance de menopausar são as que estão provavelmente derivando esse maior benefício da quimioterapia, falando a favor desse benefício poder ser pela supressão ovariana. Um outro dado interessante é que no MINDECT a curva começa a se abrir, a curva de diferença da pré-menopausa começa a se abrir no ano 4. A gente sabe que o potencial benefício de quimioterapia deve acontecer mais nos primeiros anos, que o benefício de endocrinoterapia que vem aí nos anos mais prolongados. Então, esses dois fatores falam a favor da gente poder ter um benefício derivado de supressão ovariana. É claro que isso é uma especulação científica, tem um racional biológico interessante, mas não pode ser comprovado. No estudo Responder, o interessante é que de forma pré-planejada, eles avaliaram qual é o status menopausal das pacientes pós-quimioterapia, então é muito provavelmente a gente vai ter mais dados sobre isso futuramente. Pode ser um efeito aditivo de quimioterapia mais supressão ovariana, lembrando que os dados que a gente tem mostrando que a supressão ovariana ela traz melhores desfechos nessa população vem do estudo soft test, em que a população com benefício justamente recebeu quimioterapia também. Então, podendo ser aí um efeito aditivo. Sobre o estudo Responder, isso eu acho que era o mais importante. Talvez um outro dado que eu tenha esquecido de mencionar aqui é que 50% das pacientes foi submetida à avaliação de linfonodo sentinela, o que é bastante interessante. Foi pré-planejado avaliar linfonodo sentinela versus dissecção também. E reflete muito o cenário atual, né, da preservação de axila nessas pacientes. Então, sobre o estudo Responder, acho que era isso. Vou passar agora a falar do estudo PRIME2, que também foi um estudo de descalonamento de tratamento. O PRIME2, ele avaliou a possibilidade de omitir radioterapia em pacientes idosas, acima de 65 anos. Foi um estudo bem amplo, então mais de 1.300 pacientes incluídas, randomizadas para receber ou não radioterapia complementar após tratamento de câncer de mama luminal de baixo risco. O que foi considerado baixo risco? São tumores pequenos, então tumores de até no máximo 3 centímetros, luminais, com axila negativa, com margens livres. As pacientes, então, foram randomizadas para radioterapia ou não. Já existia uma publicação anterior do PRIME2, esse é um update muito importante em 10 anos. Lembrando novamente que o desfecho em 10 anos é bastante importante para tumores luminais, em que a recorrência tardia pode acontecer. O que o estudo mostrou? O estudo mostrou que existe uma recorrência abaixo de 10% nas pacientes que não fizeram radioterapia complementar, então o número foi em torno de 9%, versus, claro, uma redução ainda maior no braço que fez radioterapia de recorrência loco-regional, então esse número que eu estou contando para vocês é de recorrência loco-regional, e sem impacto em sobrevida global. Então, a maioria dessas pacientes não morreu de câncer de mama, 94% dos óbitos não foram relacionados a câncer de mama, mostrando que é possível que a gente discuta a omissão de radioterapia para pacientes com tumores de baixíssimo risco na menopausa. Colocando esse contexto, a gente tem que lembrar que isso é um estudo que corrobora já dados anteriores. A gente tem o estudo CALGB, que já tinha avaliado nesse mesmo cenário, pós-cirurgia conservadora, rádio ou não fazer rádio, mostrando uma taxa de recorrência loco-regional bem parecida
com os dados do PRIME2. Eu acho que a gente precisa frisar algumas coisas também importantes desse estudo. Se a gente fizer uma conversa entre o que eu estava falando, né, de ferramenta genômica, Oncotype, MamaPrint, e tentando omitir químio, a gente também pensa que é um potencial uso dessas ferramentas nos estudos agora para omissão de radioterapia. O PRIME2 não avaliou isso, mas existem estudos já em andamento avaliando o Recurrence Score do Oncotype ou outros biomarcadores como o KI67 na tentativa de selecionar melhor qual é a paciente que pode ter radioterapia omitida. Um outro detalhe do PRIME2 importante é que eles fizeram uma avaliação entre o que eles chamaram de score de estrogênio baixo versus alto, e o score de estrogênio baixo, ele foi considerado um fator de risco para recorrência. Então, essas pacientes não entram nessa classificação para omissão de radioterapia, como eu comentei. Então, acho que esses são os dois estudos de descalonamento de tratamento, são estudos muito importantes, são estudos que mudam a prática clínica de forma relevante, já na segunda de manhã, como a gente gosta de comentar. Vou chamar agora a doutora Suzana, ela vai comentar um pouquinho sobre alguns estudos em doença luminal também. Suzana, pode começar. Bom, como eu falei, eu vou falar um pouco do estudo Monarchie primeiro. O estudo Monarchie é um estudo numa população que a gente considera de alto risco de recidiva. É um estudo que foi feito na adjuvância. Então, ele selecionou pacientes receptores hormonais positivos, que tinham recebido terapia, quimioterapia, e que tinham tido uma cirurgia, e que na peça cirúrgica tinham tido uma axila positiva, pelo menos 4 linfonodos positivos ou mais, ou que tivessem 1 a 3 linfonodos positivos com pelo menos um fator de risco, que poderia ter sido um tumor acima de 5 centímetros, um tumor grau 3 ou um tumor com KI67 acima de 20%. Então, essa população, ela foi randomizada para receber endocrinoterapia adjuvante, mais o inibidor de ciclina, que foi o abemaciclib, por 2 anos, e depois seguir a terapia endócrina tradicional, ou receber só a terapia endócrina, que é o braço tradicional, mais placebo. O que tem de muito positivo nesse estudo Monarchie? Ele está com um segmento ainda considerado curto, de 19 meses, mas ainda assim ele já demonstrou uma diminuição de risco em torno de 28% de diminuição de risco de recidiva de doença invasiva. Então, isso foi um dado já positivo, precoce, considerando que realmente foi uma doença, um dado muito importante apresentado, algo que possivelmente vai mudar a nossa prática clínica, provavelmente em pouco tempo, porque é um follow-up curto, está sendo muito esperado em pouco tempo, mais um pouco tempo de follow-up, já esse dado realmente se consolidar como positivo. A gente entende que a taxa de descontinuação vista para o abemaciclib foi de 27%, devido a evento adverso foi de 17%, então isso não é uma taxa considerada tão alta. Já 1/4 dos pacientes completaram 2 anos de tratamento, então já é uma população, 25%, né, completaram esses 2 anos, 19 meses de continuação de tratamento, né? Então, assim, é um dado muito positivo, é algo que possivelmente vai mudar a nossa prática, né? E é um estudo muito aguardado com o inibidor de ciclina na adjuvância, que é algo que provavelmente deve mudar a nossa prática. Um estudo positivo apresentado, muito aguardado mesmo. Em contrapartida... Pode completar. Sim. Não, em contrapartida, eu ia falar já do Penélope B, mas, por favor, continua, Vivi. A gente não planejou muitas discussões aqui para não alongar muito o vídeo, mas é que esse dado, ele conversa muito intimamente com o dado que eu apresentei do Responder pelo seguinte: existe também um questionamento sobre o seguinte desenho de estudo. Vocês imaginem que a gente pegue essa população pré-menopausa, que pode ter linfonodo negativo ou positivo, e que fique com recurrence score entre 0 e 25, para as quais a gente vai ter essa questão aí da discussão do benefício de quimioterapia versus a supressão ovariana, né, o efeito aditivo. Sim. Enfim, existe o potencial desenho de estudo que fica na nossa cabeça de como seria
esse desfecho se a gente tivesse nessa população justamente o inibidor de ciclina na adjuvância. Então, se a gente tivesse um desenho aí de estudo, né, pré-menopausa, a axila pode ser positiva ou não, e aí a gente randomiza para químio ou para inibidor de ciclina com supressão. Né? Será que a gente ia manter esse benefício absoluto aí dos 5%, se a gente pensar em manter supressão e inibidor de ciclina? Então, inibidor, sim. Acho bem... É claro que essa dúvida que eu estou falando não está respondida, mas acho interessante a gente fazer esse racional, né? E esse racional acho que é do tempo, né? Sim. E o tempo, né? Essa definição de quanto tempo da adjuvância você vai usar um inibidor de ciclina, né? Eu vou falar um pouco agora do Penelope B. Você vê, o desenho dele foi 2 anos de abemaciclib, né? Os inibidores de ciclina, eles têm muita toxicidade. Então, sempre que a gente está falando dos estudos de adjuvância com inibidor de ciclina, a gente vai estar falando, eu vou falar agora do Penelope B, de por quanto tempo você vai usar um inibidor de ciclina na adjuvância. Porque eles têm muita toxicidade. Na adjuvância é aquele momento que a paciente ela não está mais com doença visível, né? Então, a tolerância dela para um evento adverso ou para uma toxicidade é menor, né? As taxas de descontinuação de evento adverso é algo que a gente vai estar falando muito. O Penelope B, ele foi um estudo em que avaliou os pacientes de tumores luminais, né, receptores hormonais positivos, que receberam neoadjuvância e tinham doença residual pós-neoadjuvância, que é bem comum, né, em tumores hormonais positivos. E aí eles eram avaliados em que recebeu quimioterapia neoadjuvante, tinha doença residual, eram avaliados por um CPS, que é um scoring que inclui o estádio clínico anterior e o estádio patológico. De acordo com o CPS, se fosse um CPS maior ou igual a 3, era incluído. Se fosse um CPS maior ou igual a 2, com axila positivo, também era incluído. Então, eram pacientes com volume tumoral razoável. A maioria deles, mais de 50%, tinha 2 a 3 linfonodos acometidos. Então, realmente uma população também no alto risco, né, muito parecida com a adjuvância do abemaciclib, só que no Penelope B, o inibidor de ciclina é o palbociclib. E aí era o palbociclib com terapia endócrina por 1 ano. Então, foram randomizados terapia endócrina sozinha ou terapia endócrina mais palbociclib por 1 ano, pacientes que tinham recebido neoadjuvância com doença residual. Já tem um segmento muito mais longo, em torno de 42 meses. E nesse segmento não houve diferença de recidiva de doença invasiva. Em torno de 2 anos, pareceu haver uma diferença nas curvas de quase 4 pontos, 4% de diferença de recidiva, mas depois, no 3º e no 4º ano, essa diferença ela sumiu, e nesse segmento, então, não há diferença da adição do palbociclib por 1 ano na adjuvância, pós-neoadjuvância, nesse grupo. Então, a princípio, a adição do palbociclib foi negativa, teve uma aderência muito boa, 80% de aderência, poucos eventos adversos, só 5% de descontinuação por evento adverso. O palbociclib é um inibidor de ciclina com muito boa tolerância mesmo, e a princípio é considerado, né, um estudo negativo, levando a muitos questionamentos, né, em relação à aderência, ao tipo de inibidor de ciclina, quanto tempo é necessário para a gente ver uma diferença, né, para ver um desfecho positivo da adição do inibidor de ciclina, e qual tipo de inibidor vai ser mais potente mesmo para a gente conseguir um melhor desfecho nesses grupos de alto risco. Ótimo, ótimo, Suzana. Acho que agora você poderia comentar da atualização do Monalisa 7. Sim, e aí, então, perfeito. Os estudos selecionados pelo Leonardo. Perfeito. Então, o Monalisa 7 ele foi um estudo de pacientes pré e perimenopausa que tinham tido diagnóstico de doença metastática, né, de doença avançada. Ele é um estudo em que ele foi a adição de ribociclib, que é um inibidor de ciclina, à terapia endócrina. Ele é um estudo já com um segmento muito longo, e foi o dado final de sobrevida global, de ganho de sobrevida global, de 58 versus 48 meses. Então, a adição do ribociclib a esse grupo de pacientes, né, de diagnóstico de doença avançada levou um ganho de 10 meses de sobrevida global, 58 versus 48 meses, dados extremamente consolidados, de um inibidor de ciclina que é o ribociclib, em um grupo de pacientes pré-menopausa.
né? Então, assim, um grupo que, assim, de muito risco, pacientes extremamente jovens. Uma parte de em torno de 14% desses pacientes, inclusive, tinham recebido até quimioterapia. E eram dados, assim, um pouco aguardados, né? Porque existia ainda essa questão de ver o número, né? Quantos meses tinham dado de diferença de sobrevida global, embora a gente já sabia que tinha esse ganho já consolidado, mas foi muito bom de ver a curva, de ver esse dado mostrado, né, enfim, apresentado. É muito positivo para nós, como oncologistas, olhar esse dado, né, ver esse dado tão positivo apresentado. Teve uma análise exploratória de todos os estudos MONALISA em relação aos subtipos intrínsecos e quanto que o ribociclib consegue dar um ganho de benefício de diminuição de risco de morte e de progressão de acordo com o subtipo intrínseco, e chama muita atenção que o subtipo luminal B e o HER2 enriquecido são os subtipos intrínsecos que mais têm ganho de diminuição de risco de progressão e de morte, com a adição do ribociclib. Isso foi uma apresentação oral que também chamou muita atenção, não só pelo luminal B, né, que tem uma proliferação alta, mas também pelo HER2 enriquecido. É uma análise exploratória, mas chama atenção para mais pesquisas em relação a, quem sabe, o quanto que o ribociclib pode acrescentar também ao subtipo HER2 enriquecido. Legal, Suzana. Com certeza você escolheu aí super bem os estudos e o MONALISA foi um ponto alto mesmo de San Antônio, né? Um dado lindíssimo. Foi o primeiro estudo a apresentar ganho de sobrevida global para a imidorciclina, que a gente sabe que para câncer de mama, que é uma doença com desfechos longos, no cenário metastático, né? É uma coisa mudou, difícil. Né? E mudou, né? Então a gente tem um dado muito bonito de sobrevida global. Acho que sua escolha dos papers foi excelente. E eu colocaria o MONALISA como esse dado de sobrevida global aí como um ponto alto de San Antônio. Muito obrigada, Leonardo. Então, pode iniciar aí as suas escolhas, pode contar para a gente um pouquinho sobre suas escolhas dos papers para esse vídeo. Vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre as atualizações do estudo Keynote 355, foram apresentadas pela doutora Hope Hugo. A gente já tinha os resultados da análise de desfecho primário já apresentados previamente na ASCO, que foram até publicados recentemente na Lancet. O Keynote 355 foi um estudo de fase 3, um estudo que incluiu pacientes com tumores triplo negativos, metastáticos ou localmente avançados, tumores inoperáveis, em primeira linha de tratamento. Essas pacientes, elas poderiam ser incluídas no estudo se elas tivessem um intervalo livre de doença após o tratamento curativo de pelo menos 6 meses. E elas foram randomizadas para receberem quimioterapia a critério do investigador, que poderia ser escolhida entre paclitaxel, nab-paclitaxel ou carboplatina com gemcitabina, associadas ou não ao pembrolizumab. E foi feita também uma análise de acordo com a expressão de PDL1, que nesse estudo foi avaliado na forma do score chamado CPS. Esse score ele é calculado pela divisão entre todas as células positivas para PDL1, célula tumoral, linfócito, macrófago, dividido pelo número de células tumorais e se multiplica esse valor por 100. E aí a gente tem um valor final que é o CPS. Bom, na análise de desfecho primário já havia sido demonstrado um benefício em favor do pembrolizumab em termos de sobrevida livre de progressão, com um ganho de aproximadamente 4 meses e um hazard ratio de 0,65, um benefício bem consistente. As curvas elas se separam muito precocemente aos 4 meses e essa separação ela se mantém ao longo do tempo. Nessa nova apresentação, agora em San Antônio, em 2020, a doutora Hope Hugo trouxe os resultados da avaliação dos desfechos secundários, que eram taxa de resposta, duração de resposta, e também uma análise exploratória do benefício de acordo com o tipo de quimioterapia associado ao pembrolizumab. O que eles apresentaram? Eles observaram que, em termos de taxa de resposta, houve um benefício da adição do pembrolizumab naquelas pacientes que apresentavam tumores com score CPS maior ou igual a 10. Essa taxa de resposta foi bem significativa, de 53%, com pembrolizumab versus 40% naqueles tumores com CPS de 1 ou mais. Naquelas com CPS com quimioterapia, sem pembrolizumab, e naquelas que tinham CPS, com tumores com CPS de pelo menos 1, houve sim uma diferença numérica, mas essa diferença foi menos significativa, de 45% versus 38%.
Com relação à duração da resposta, esse resultado foi bem interessante, porque aqueles pacientes com tumores com CPS de 10 ou mais, quando elas receberam o pembrolizumab, elas tiveram uma duração de resposta de 19 meses, em comparação a 7,3 meses naquelas que receberam apenas quimioterapia. Então, com um benefício de 12 meses entre os dois grupos, o que foi muito interessante. Além disso, quando eles fizeram uma análise exploratória dos benefícios do pembrolizumab de acordo com o tipo de quimioterapia, lembrando que aqui nesse estudo poderia ser feito o paclitaxel e não foi restrito o uso de corticosteroide, não era proibido que se fizesse uso dessa medicação, eles observaram que naqueles tumores com CPS de pelo menos 10, o benefício do pembrolizumab foi consistente, independente do tipo de quimioterapia utilizada, tanto em termos de sobrevida livre de progressão, quanto em termos de taxa de resposta e em termos também de duração de resposta. Então, não fez diferença. É claro que aqui a gente tem que colocar que essa é uma análise exploratória. Esse estudo não tem poder estatístico e não foi delineado para comparar os diferentes braços, mas é muito interessante a gente ver que mesmo naquelas pacientes que usaram paclitaxel, e aqui a gente faz um contraponto com o estudo IMpassion 131, que é o estudo de atezolizumab em comparação com o paclitaxel, que foi um estudo negativo, né? E a gente lembra que o IMpassion 130, que o estudo positivo com atezolizumab foi feito com nab e paclitaxel, e um dos questionamentos com relação ao fato de o IMpassion 131 ser negativo seria possivelmente o uso do corticosteroide como pré-medicação para o paclitaxel. Então, a pergunta que fica é qual seria o motivo dessa diferença de resultados entre o uso do pembrolizumab com o paclitaxel e o uso da atezolizumab com o paclitaxel. A gente não tem dado para responder essa pergunta. E no estudo, inclusive, no Keynote 355, ser apresentado agora, a taxa de resposta que eles observaram com o paclitaxel foi, inclusive, bem superior à que foi observada com carbogencitabina e também com o nab-paclitaxel. É claro que não dá para a gente fazer não ter nenhuma conclusão a respeito disso, mas isso fica aí um dado bastante interessante para a gente ver. Os dados de sobrevida global ainda estão sendo coletados, e a gente espera que eles sejam apresentados já no próximo ano, em 2021. O pembrolizumab conseguiu, com os dados do Keynote, agora em novembro de 2020, uma aprovação acelerada pelo FDA. Então, nos Estados Unidos já está disponível, então lá as pacientes têm acesso aos 12 imunoterapias, ou atezolizumab, ou pembrolizumab, a depender da expressão de PDL1, lembrando que o atezolizumab, o método de avaliação de PDL1 é diferente do método do CPS, então é um outro anticorpo, o método Ventana, a partir de 1%, as pacientes se beneficiam da atezolizumab, no caso do CPS, de pelo menos 10%. Então, a gente sabe que existe uma discordância, né, entre esses dois métodos de avaliação, então é possível que no futuro, e agora nos Estados Unidos, com a disponibilidade das duas drogas, talvez na prática clínica, o que se faça seja avaliar o PDL1 pelas duas técnicas e dessa forma conseguir beneficiar um maior número de pacientes com essas medicações. Com relação ao Keynote 355 era isso. Agora passando para o estudo Daphne. O estudo Daphne foi um estudo bastante interessante. Esse estudo ele foi apresentado na forma de pôster, ele foi apresentado numa sessão de discussão de pôsteres. Foi um estudo piloto, de braço único, que incluiu apenas pacientes com tumores HER2 positivos, que tinham tumores estadios 2 ou 3, independente da expressão de receptores hormonais. E qual era a pergunta do estudo? Bom, nesse estudo piloto, o que os pesquisadores queriam avaliar seria qual era a aderência e qual era a viabilidade de um estudo de deescalonamento de tratamento para tumores HER2 positivos no contexto da neoadjuvância. Lembrando que as questões e estratégias de desescalonamento vêm sendo cada vez mais estudadas e avaliadas, como a gente já até discutiu aqui hoje. Então, essa era uma possibilidade. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram 100 pacientes. Essas 100 pacientes, elas seriam submetidas a um tratamento neoadjuvante. E aqui eles avaliaram duas estratégias de desescalonamento. A primeira, reduzir o número de ciclos de quimioterapia, lembrando que naquela paciente com tumor HER2 positivo, que vai ser submetido a um tratamento neoadjuvante com tumor maior do que 2 centímetros, axila positivo,
o esquema com base nos dados do Trifina amplamente empregado é o TCHP, né, docetaxel, carboplatina e duplo bloqueio de HER2. Então, aqui a ideia seria reduzir o número de ciclos de 6 ciclos para 4 ciclos e também retirar a carboplatina. Então, diminuir a intensidade de quimioterapia e fazer apenas um taxano. E no caso do estudo, foi o paclitaxel por 12 semanas, associado a duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab. As pacientes seriam submetidas à cirurgia e, se elas tivessem resposta patológica completa, elas manteriam apenas o duplo bloqueio com terapia endócrina e radioterapia, se indicado, ou, se não tivessem resposta patológica completa, um tratamento a critério do investigador, que poderia incluir o TDM1, né? Porém, o TDM1, no caso do estudo, eles não consideravam como uma quimioterapia citotóxica. Eles queriam avaliar aqui a questão de aderência tanto da paciente quanto do investigador, né, do médico, do oncologista assistente, em termos de aderir à questão de, se a paciente tivesse resposta patológica completa com um esquema descalonado, de aderir a não se fazer mais quimioterapia, a manter apenas o duplo bloqueio. O que eles observaram? Que nessas pacientes que tiveram resposta patológica completa, houve uma aderência de 98% para a realização de apenas o duplo bloqueio com a terapia endócrina ou rádio, caso indicado, e naquele grupo de pacientes que não tiveram resposta patológica completa, 50% aproximadamente não recebeu quimioterapia. Lembrando que aqui, quando a gente fala quimioterapia nos critérios do Daphne, não inclui o TDM1. E isso foi, inclusive, a principal causa para elas não receberem quimioterapia, para esses 50%. Por quê? Porque estava planejado que elas recebessem apenas o TDM1 e que não se fizessem um tracíclico ou qualquer outro esquema de quimioterapia. E aqui, então, ficaram duas questões importantes também, que vale a pena ressaltar. Primeiro, a questão da resposta patológica completa, que embora não seja um desfecho primário do estudo, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a taxa de resposta patológica completa foi de 57%, lembrando que apenas o uso de paclitaxel semanal com o duplo bloqueio. E quando se compara doença receptor hormonal positiva e doença receptor hormonal negativa, ficou uma diferença importante. Se é receptor hormonal positivo, um PCR de 43%, e se receptor hormonal negativo, um PCR de 84%. Então, é um dado realmente interessante para a gente colocar em contexto com os dados que a gente já tem, que são bem semelhantes aos dos estudos prévios em neoadjuvância, e a gente sabe que já tem um estudo de fase 3 em andamento, que já está recrutando pacientes, que é o COMPASS-HER2, que está avaliando um delineamento bem semelhante, só que os pacientes podem receber tanto paclitaxel quanto docetaxel ou nab-paclitaxel, mas durante um período de 4 ciclos, cirurgia. Se PCR, apenas duplo bloqueio até completar 1 ano, e se não tiverem PCR, elas podem incluir num segundo estudo, num estudo adicional, que vai comparar TDM1 isolado ou TDM1 com tucatinib. E o terceiro estudo que eu escolhi para falar para vocês é um estudo muito interessante, que foi uma meta-análise, uma revisão sistemática na literatura, que avaliou a questão de gestação pós-tratamento de câncer de mama. Isso é um tema que tem ganhado uma importância, né, assim, cada vez maior na literatura. É um tema que gera muita dúvida, não só nas pacientes, mas também nos oncologistas. A gente se depara com essas questões e discute isso com as pacientes cada vez mais. Eu acho que com o aumento da incidência de câncer de mama em mulheres jovens, o aumento das taxas de cura, essas pacientes estão vivendo cada vez mais, cada vez melhor. E é importante que a gente preste muita atenção no cuidado pós-tratamento, né, no survivorship dessas pacientes. E claro que para muitas delas a gente tem que, né, perceber que a questão da maternidade é uma questão importante, é uma prioridade para elas, né? Então, esse foi o objetivo do estudo. Já existem vários dados na literatura publicados, então os pesquisadores desse grupo de estudos, que inclusive tem várias publicações e vários estudos já nessa área, eles procuraram na literatura todos os trabalhos que avaliaram desfechos gestacionais em pacientes com câncer de mama, e eles avaliaram mais de 6.400 estudos. E para essa análise do trabalho, eles incluíram 39, a depender dos desfechos avaliados. Então, eles avaliaram os desfechos em 3 grupos. O primeiro desfecho avaliado foi qual era a chance de uma mulher, após um diagnóstico e tratamento por câncer de mama, ter uma gestação, e eles observaram que as mulheres que já tiveram câncer de mama, comparando-se às mulheres da população geral,
elas tinham uma chance muito menor de ter uma gestação da ordem de 60% a menos. Esse é um dado extremamente relevante. Além disso, quando eles avaliaram desfechos gestacionais, eles observaram que, quando você avalia a ocorrência de abortamento nessas pacientes que tiveram câncer de mama e tratamento prévio, em comparação à população geral, não houve um aumento significativo, não se observou também um aumento significativo na ocorrência de anomalias congênitas. O que eles observaram foi um aumento da ocorrência de desfechos fetais adversos, como, por exemplo, bebês pequenos para a idade gestacional, baixo peso ao nascer e também de parto prematuro. Porém, numa análise mais detalhada, eles observaram que esse aumento de risco ocorreu principalmente naquelas mulheres que tinham sido tratadas com quimioterapia. Vale ressaltar também que as pacientes já tratadas com câncer de mama tiveram uma maior chance de serem submetidas, de terem parto cesáreo em comparação à população geral. E uma outra questão muito importante que eles avaliaram no estudo é a questão de quais são os desfechos maternos em termos de sobrevida. Será que uma gestação pós-tratamento de câncer de mama afeta negativamente a sobrevida livre de recorrência ou a sobrevida global? E eles observaram que não. Tanto quando se compara com a população das pacientes que tiveram câncer de mama e que não tiveram uma gestação posterior. E essa ausência de efeito negativo, ela foi independente da presença, por exemplo, de critérios como mutação de BRCA, se a paciente tinha uma axila positiva ou não, o diagnóstico, se era um tumor receptor hormonal positivo ou não, se ela tinha recebido quimioterapia ou não. Então, esses resultados dessa meta-análise são bastante importantes, eles trazem para a gente, né, eles reasseguram mesmo essa recomendação que já vinha sendo colocada nos guidelines e colocada em várias apresentações de que a gestação após um diagnóstico de câncer de mama ela é segura. A gente pode, né, assim, aconselhar e deve aconselhar adequadamente essas pacientes. Essa chance significativamente menor de gestação após um tratamento nessas pacientes mostra para a gente a importância de que essas pacientes precisam de um aconselhamento relativo à oncofertilidade, já ao diagnóstico, para que a gente possa melhorar essas taxas e possa realmente ter um melhor resultado e ter um melhor acompanhamento pós-tratamento para elas. O que a gente ainda não sabe é qual seria o melhor momento para que essa gestação ocorresse. No estudo, eles compararam os desfechos entre gestação precoce e gestação tardia, no caso definidas como 2 e 5 anos após o tratamento, e em termos de sobrevida não houve diferença entre esses dois momentos no tempo. A gente sabe que tem um estudo já em andamento em que está sendo avaliado qual seria o melhor momento para que a gente recomendasse uma gestação após o tratamento. Então, essa questão ainda está em aberto. Muito bom, obrigada, Leonardo. Acho que com isso a gente encerra o nosso vídeo, né? San Antônio é um show da ciência na oncologia mamária todo ano, né? Esse ano não foi diferente, teve bastante notícia boa, teve muita coisa interessante. Então, eu agradeço muito, Leonardo e Suzana, pela participação nesse vídeo, pela escolha dos papers, pela excelente explanação aqui. É uma alegria enorme trabalhar nesse time de oncologistas aí da mama. Obrigada a todos vocês também que nos assistiram. Acho que a gente cumpriu mesmo a nossa ideia do vídeo, que era trazer os pontos altos de San Antônio. Vou deixar os colegas se despedirem e aqui eu me despeço já de vocês. Obrigada por assistirem. Obrigada a todos por assistirem. Até o próximo San Antônio, estaremos aqui, sem dúvida. Com certeza. Obrigado a todos, até já.